mais essa questão para vocês aqui. Vamos parar de falar que o Bolsonaro é o desmatador, ele é o inimigo do meio ambiente. Eu estou com o Gilson aqui. Gilson, Fernando de Noronha, tinham quantos fiscais do ICMBio na ilha de Fernando de Noronha, Gilson? Fala aí. Quantos tinham? Já chegaram a ter mais... Não, fica aí mesmo, levanta não, você fala demais, fica aí. A ter mais de 50. Mais de 50? Olha, o tamanho do Brasil, eu não sei quantos fiscais tem no ICMBio, você me traz na próxima reunião aqui, o total. Tá? Ter 50 na ilha de Fernando de Noronha tem uma coisa errada. Eu acho que uma meia dúzia era mais que suficiente, pelo tamanho da ilha. Tá? Agora, tem que espalhar esse pessoal para outro local, ajudar a gente de modo que não haja o desmatamento ilegal no Brasil, certo? Certo, Gilson? Daqui a pouco você fala, você vai ter um espaço para a gente aqui. Fica tranquilo, Gilson. Deixar o Gilson falar, ele é bom de sanfona e bom de papo também. Vamos passar as perguntas para a Damares? Damares, olha a resposta. Um minuto. Um minuto, a resposta é meio curta, mas qual cuidado a gente tem que ter? Me desculpa aqui o pessoal da Jovem Pan. Eu pretendo não entrar na discussão da resposta da Damares, mas qualquer resposta é um tema bastante sensível. Pela Jovem Pan, eu sei que não vai ter problema. Agora, outras emissoras estão nos ouvindo aqui e qualquer palavra aqui que você venha se equivocar, tá? A gente vai ter problema. Então, vamos lá. Eu posso te ajudar aqui. A primeira pergunta, Cid, quem que é? Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, ministra Damares. Ministra, os advogados e autores de crimes passionais continuam invocando como argumento de defesa a tal legítima defesa da honra. O que a senhora pensa disso? Olha, isso, se acontece com advogado, com certeza o judiciário não acolhe mais, não é mais o país dos coronéis aqui. Esse é um país que aplica a justiça e justiça para todos. É um absurdo a gente ver ainda a defesa querer dizer que o homem matou em legítima honra da defesa. Isso não existe mais, esse argumento não cola mais no judiciário brasileiro. A gente vê muito por aí, né, casais, né? Um quer ir embora, o outro não quer deixar. Geralmente é mais a mulher quer ir embora e o homem não quer deixar. Ela quer ir embora, tem algum motivo, e não interessa saber o motivo. A gente, logicamente, preza pelo casamento. Eu estou no segundo, alguns dizem que estou no terceiro, né? Estou no segundo casamento. Tive uma união estável entre esses dois casamentos aí. E muitas vezes o homem, pelo uso da força, né, faz uma barbaridade aí, comete um crime. E depois lá se fala em que o homem fez aquilo porque a mulher fez o que não devia fazer e ele fez aquela barbaridade de legítima defesa da honra. Não se justifica isso aí. É isso mesmo? Não justifica, inadmissível. Tá, okay. Vamos lá, outra pergunta aí. Fiuza. Boa noite, presidente. Boa noite, ministra Damares. Ministra, algumas escolas estão adotando o que estão chamando de neutralidade de gênero. São algumas mudanças, adaptações no idioma. Recentemente tinha uma circular do Colégio Franco-Brasileiro recomendando, por exemplo, o uso de queridas alunas. Como a senhora tem visto essa tendência, ministra? Obrigado. Estão querendo fazer uma reforma ortográfica sem conversar com o Brasil. Isso é uma palhaçada. É palhaçada isso. Sabe como é que a gente vai combater o preconceito, a discriminação? É com educação, com direitos humanos, do jeito que nós estamos fazendo. Essa história de mudar palavras no Brasil, ela soa como uma grande palhaçada. Vamos pensar direitinho sobre isso. Vamos pensar. E não é dessa forma que se impõe à nação o combate ao preconceito. Presidente, eu estou, assim, ficando cada vez mais horrorizada com a qualidade das escolas, que eram escolas famosas, embarcando nessa de destruir a nossa língua, trazendo palavras como essa. Você vê progresso em certos países, como Coreia do Sul, que não tinha quase nada, né? O Japão, com problemas sismológicos, mais variados possível. Vê Israel, que não tem nada, Israel é areia. Tá? Mas olha a atenção que deram para a educação nesse país, onde eles chegaram. A gente vê a China, por exemplo, se eu não me engano, ajuda aí vocês, mais da metade das patentes, 2/3 das patentes do mundo são da China. Daí o pessoal reclama, né? Ah, você está vendendo tudo para a China. Pô, quem é que tem que viver melhor no mundo? Tá? É quem investe mais em educação ou quem não investe? Desse mesmo pessoal que fica aí doutrinando a garotada em sala de aula, qual é o futuro dessa garotada? Não sabe fazer nada, bulhufas. Não sabe. Vai sair um analfabeto funcional. Vai fazer o que da vida? Não vai ser útil nem para si. Como é que vai ser útil para a sociedade?
Como é que ele vai ser um cidadão em sua plenitude se preocupando com esse tipo de besteira? Ah, ele vai decidir, ele tem 10, 12 anos, ou você aí, você vai saber qual é o teu sexo quando fizer 14, 15 anos. Além de uma palhaçada, é um crime com o nosso povo o que esse pessoal faz. Eu combati isso no passado, eu descobri o tal do kit gay, a culpa não é do gay, ele, o cara que opta por isso, ou quer ser gay, poxa, ninguém tem nada a ver com isso, ele vai ser feliz da sua maneira. E nós, obviamente, né, não podemos voltar a nossa política para potencializar como uma questão de gênero, achar que aquela pessoa é melhor do que a outra. Ou todo mundo, a minha filha de 10 anos, ela pode ser menina quando tiver 13, 14 anos. Vá para a ponta da praia, pô, não tem cabimento isso. Que país é esse? Acabei de falar, 2/3 das patentes estão com a China. E de onde é que vem, como é que se consegue isso? Através de estudo. E fica doutrinando a molecada em cima disso, não aprende bulhufas, não sabe de nada, o analfabeto, daí cresce, fica lutando por quê? Divisão de renda. Não produz nada e quer dividir renda. E nós sabemos que o comunista, o socialista, né, a bandeira dele é dividir renda. Só que depois que dividir aquilo que o pessoal conseguiu construir, não tem nada mais para dividir, vai viver todo mundo na miséria. É isso que se faz no Brasil. Então, essa escola tradicional, se eu tenho um filho lá, eu tiro meu filho de lá. É o mínimo que se pode fazer. Escola é lugar de se aprender física, química, matemática, português, etc. E não ficar aprendendo essas besteiras. A gente vê uma fotografia de um colégio Pedro II, o professor de saia, o barbadão de saia. Vai para a ponta da praia, poxa. Essa molecada que vai nos sustentar na velhice. Não adianta eu me aposentar como deputado, 30 mil por mês, ou como muitos outros que se aposentam com 30 mil por mês de serviço público, se lá na frente o Brasil não gerar riqueza, renda, não vai ter para pagar esses caras, vai todo mundo na banana. Então essa coisa é inadmissível, tá? Se pregar isso em escola, no mínimo, o que a escola tinha que fazer, acho que a escola admitiu, né? Mas é demitir o professor e os pais retirar o filho dessa escola. Pô. Não é mudando palavras que a gente vai mudar o Brasil, presidente, é com ações efetivas. O que nós estamos fazendo no Ministério, acolhendo travestis, inserindo eles no mercado de trabalho, isso é política pública de inclusão. Mas mudar uma palavra, imagina o senhor entrando numa reunião de ministros e dizer, boa tarde, ministres. Vai virar o quê? Vai mudar o quê no Brasil? Não muda nada. Nós temos que mudar. Se tem preconceito, discriminação, com políticas públicas e com educação. Não é mudando palavras, não. Mais alguma pergunta? A gente fica triste com isso que acontece no Brasil, né? Fica triste. E ver que uma porcaria como essa reverbera bastante no Brasil. Ainda nos chamam de preconceituosos. Eu quero, todo pai quer que o filho seja melhor do que ele. E não é dessa forma que o filho vai ser melhor do que o pai. Eu vou falar do meu meio, Forças Armadas. É comum, não é que é comum, mas existem muitos casos que o coronel, o general é filho de cabo, é filho de sargento do quadro especial, é filho do suboficial da aeronáutica. Existe isso. Não estou desmerecendo o praça, né? Mas o praça, o cabo, o sub, que tem um filho que entrou numa academia, ele quer isso. Ele quer que o filho seja melhor do que ele. Né? E assim é que tem que ser, e não é dessa maneira. Quer ver, eu não sei se o português mudou, não dá tempo de eu acompanhar tudo, mas o cara começa uma palestra, bom dia a todos e a todas. Isso não existe. É bom dia a todos. Começa com uma palhaçada dessa. A todos e a todas. E quem, por exemplo... não quero falar. Outra pergunta. Vitor Brau. Boa noite, presidente. Boa noite, ministra. Ministra, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou uma proposta de alteração do Código de Processo Penal para evitar que aconteçam abusos ou constrangimentos em audiências judiciais em casos de violência sexual. Ontem, o Procurador-Geral de Justiça foi a Brasília, ele informou ter se reunido com a senhora e conseguido apoio para
promover essas mudanças. O estopim disso tudo foi o caso da Mariana Ferrer, uma jovem que afirma ter sido estuprada e que durante a audiência alega ter sofrido constrangimento com algumas perguntas e comentários feitos. Queria saber da senhora se é isso mesmo, a senhora apoia essas mudanças e por quê? O que muda exatamente com a proposta e por que o apoio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos? Obrigado, boa noite, ministra, boa noite, presidente. Nós apoiamos e o governo Bolsonaro tem uma proposta semelhante, em que a mulher seja ouvida uma única vez e esse depoimento dela seja gravado e ela seja ouvida uma única vez. O que acontece quando a mulher denuncia a violência? Ela vai na delegacia, dá um depoimento, depois vai no Ministério Público, dá outro, depois na audiência, dá outro, depois em outra audiência. Às vezes a mulher chega a falar a mesma coisa 8 vezes, ela sofre 8 vezes diferente. Então, o governo Bolsonaro já apresentou uma proposta, já está em tramitação no Congresso, para que essa mulher seja protegida na hora de ser ouvida. E aqui, presidente, me permita dizer uma coisa. O que aconteceu naquele caso, a gente não vai entrar no mérito do caso, mas a postura daquele advogado nós reprovamos e aquilo não é comum no judiciário. O judiciário, ele é acolhedor, os nossos juízes e promotores são acolhedores, não acontece aquilo todos os dias no judiciário, não. Então, mulheres, o que aconteceu, presidente? Quando viram aquele vídeo, muitas mulheres estão deixando de denunciar com medo de acontecer aquilo com elas nas audiências. Isso não acontece nas audiências, aquilo é uma exceção do que acontece no dia a dia no judiciário. Continue denunciando e o nosso governo está aqui e concordamos com a proposta do Ministério Público de Santa Catarina que a mulher tem que ser, na hora de falar, protegida e não mais exposta. Bem, prezado Augusto Nunes, seus colegas da Jovem Pan, a minha conversa aqui, a minha prestação de contas no dia de hoje se encerra agora e eu vou aqui entrar no... Ah, tem uma pergunta ainda? Tem mais uma pergunta ainda. Depois a gente vai mudar de assunto. Zé Maria. É isso. Salve, presidente. Muito boa noite. Boa noite, ministra Damares. Ministra, os dados indicam que a miséria no Brasil diminuiu muito. Os dados indicam isso, né? Em decorrência do salário emergencial, mas também de políticas do próprio governo. Eu queria perguntar o seguinte, agora com o fim do salário emergencial, ministra, o seu ministério está preparando um novo meio para suprir essas pessoas que estão em dificuldade ainda em decorrência da pandemia? E se há a possibilidade desta tal segunda onda que falam por aí? Nós temos uma previsão que nós vamos ter muitas mulheres desempregadas e nós já estamos trabalhando com o empreendedorismo. Nós vamos reforçar todas as ações que levem a mulher ao empreendedorismo. E também jovens. Nós temos aí uma pesquisa que fala que quase 30% dos jovens não querem voltar para a escola, eles querem trabalhar. Então, nós vamos ter aí um número muito grande de jovens em busca de emprego nos próximos dias e nós estamos trabalhando também, lançamos agora editais com o nosso programa Jovem com Atitude, buscando o empreendedorismo. Nós temos uma palavra nova agora também, presidente, o nanoempreendedorismo. A mulher que vende bolo, ela não é uma microempresária, ela é uma nanoempreendedora. O menino que vende sacolé, picolé, que vende sorvete, ele é um nanoempreendedor. Então, a gente vai trabalhar no Brasil com esse conceito. O jovem que tem só um computador e que sabe editar vídeo, ele não é um microempresário, ele é um nanoempresário. Então, a gente vai trabalhar motivando os nossos jovens ao empreendedorismo, porque no primeiro momento não teremos tantos empregos, mas podemos aqui ter, com certeza, o empreendedorismo, o fomento ao empreendedorismo como uma saída para este momento de crise que nós estamos passando e que eu acredito que o Brasil vai sair bem dessa logo, logo, se Deus quiser. Major, nano é 10 a menos 9, isso mesmo?